TV Web A Caminho da Luz apresenta Palestras Espíritas. Muito boa noite, vamos ver se eu consigo fazer-me ouvir. Obrigado à direção da casa por me ter recebido no planeamento que o Sérgio fez, ter recebido aqui. Parece que não é a primeira vez que venho a Mogi Guaçu, parece que eu faço uma confusão, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, mas um lado ou outro já vim aqui há 2 anos, talvez. É com muita alegria que eu estou a partilhar algumas coisas, poucas, que estes 41 anos que eu levo de adesão ao Espiritismo me trouxeram. Eu gostaria de dar nota que amanhã, dia 4 de julho, passa o aniversário de uma pessoa que toda a gente, se calhar, ouviu falar ou conhece, que é a Rainha Santa Isabel. Amanhã, 4 de julho, é o dia, de facto, dessa comemoração. Para nós, espíritas, a Rainha Santa Isabel, que é uma figura da Igreja Católica, diz muito mais do que dirá para os católicos de uma forma geral. Eu fui católico durante 30 anos, não vale a pena fazer contas de cabeça para ver que idade é que eu tenho, já sou um bocadito menos novo, mas o que é facto é que a Rainha Santa nos diz muito. Era uma figura que há uns 23 anos, quando, como jornalista, visitamos o Chico Xavier, da pouca conversa que nós tivemos, eu fiquei emocionado quando soube que eu era português, por vocês dizem prosa, não é? Uma fala, mas uma conversa muito interessante, não me contou nenhum segredo. Muito interessante que foi falar da Rainha Santa. E como sabem, a Rainha Santa era um espírito que ele tinha uma adoração especial. Aliás, há mensagens lindíssimas que Chico Xavier recebeu sobre a Rainha Santa Isabel. A Rainha Santa Isabel era uma criança uma criança que vivia exatamente em Aragão. Na altura não havia a Espanha não existia, não é? Havia várias nações em Espanha, Castela, Leão, Galiza, Aragão, enfim, uma série de nações, de povos que tinham culturas um pouco diversificadas. E havia Portugal, ou havia o Condado Portucalense. Mas depois, quando Portugal se emancipou, se tornou independente, e isto tem a ver com 1142, não é? É evidente que começou um percurso diferente para Portugal. Então havia aquela vontade, a nível europeu, de as grandes monarquias trocarem, digamos assim, casarem os filhos com as filhas com os filhos, trocavam aquela coisa toda. E então, nessa altura, no final do primeiro período da monarquia, quando sobe a Portugal como rei Dom Dinis. Dom Dinis foi talvez dos melhores reis que Portugal teve. Porque ele era uma figura estudiosa, era uma figura com uma visão muito grande, digamos assim, do povo e das suas necessidades. E então, Dom Dinis, com 18 anos, quando sobe como rei, era um dos candidatos a uma princesa, Isabel, que depois ficaria com o nome de Isabel de Aragão, mas é Isabel de Portugal, vamos ser mais claros, não é Isabel de Aragão. E então, essa miúda, Isabel, tinha 3 pretendentes. Dom Dinis, que já era rei em Portugal, tinha também o herdeiro da França e, na altura, um outro país que havia na Europa que desapareceu, ou dividiu-se depois em vários, o Império Franco-Prussiano e por aí fora. Como o Dom Dinis já era rei, então os pais, particularmente o avô da miúda, que era princesa, herdeira ao trono de Aragão, optou por Dom Dinis, que já era rei. Mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar, não é? E então aquela já está garantido que é rei, e aquela miúda foi dada ao rei de Portugal. Tinha ela, nessa altura, 11 anos e provavelmente 10 meses.
As negociações foram feitas, foi estabelecido o acordo, aquelas coisas necessárias que os reis tinham que dar às filhas, os dotes e tal. E a miúda, com 11 anos e 10 meses, é embarcada num cortejo, digamos assim, que passa por Castela, que era saqueada e era assaltada, portanto, as pessoas que passavam por aquela região a caminho de Portugal eram assaltadas, era uma zona de grande violência. E ela é trazida em cortejo real, entra em Portugal pelo norte, demora 2 meses a chegar a uma vila chamada Trancoso. Trancoso fica, grosso modo, a 80 km de Viseu. Então, por cima, Portugal desceu a vir a Trancoso. No dia em que chegou a Trancoso, fez 12 anos. Não era permitido às jovens casarem antes dos 12 anos. Há notícias, por exemplo, de crianças a quem era alterada a data de nascimento para poderem casar antes dos 12 anos. Mas eram crianças, nessa altura, que estavam preparadas de tal maneira que, por exemplo, essa jovem Isabel, princesa, bem entendido, Isabel de Aragão, trouxe para Portugal, talvez, dos maiores segredos e das coisas de maior responsabilidade que Portugal recebeu. Era no final das Cruzadas, aquele período também, Francisco de Assis, naquela época de ouro, onde espiritualmente se sabe que terão reencarnado na Europa para o renascimento espiritual. Aquela mensagem, vai Francisco a construir a minha igreja, que é conhecida de todos. Mas nessa época reencarnam mais ou menos 400 espíritos de alta envergadura. Como há na cultura o renascimento, não é? A alteração da pintura, da música, etc., também havia uma tentativa de renascimento espiritual. A voz a Francisco, que como sabemos era João reencarnado, era o pronúncio de uma grande transformação ao nível da Europa, marcado pelas cruzadas, pelas guerras no Oriente, pretensamente a favor da libertação dos lugares sagrados. Então, quem era a força dominante na Igreja? Era uma ordem religiosa chamada os Templários. Nessa época, os vitoriosos tinham direito de saque. Quer dizer, na guerra, quando dominavam as forças contrárias, tinham o direito de saque. Tinham o direito de tomar tudo o que os vencidos tinham. Então, eles ficavam com toda a riqueza, com todos os bens que cada vencido tivesse. Então a Ordem dos Templários cresceu de tal maneira em poder que a Igreja se viu, de alguma maneira, em perigo e o Papa teve que banir a Ordem dos Templários da Europa. Claro, não tinham para onde ir, o Papa é quem mandava, não é? Mas Dom Dinis não era nenhuma brincadeira para o Papa. Dom Dinis era uma pessoa que batia o pé. Certa feita veio uma embaixada do Vaticano buscar ao Palácio Real, em Lisboa, buscar as contribuições do Estado, do Reino Português. E quando o rei estava para fora, não estava no local, apresentaram-se aqueles, digamos assim, os embaixadores, e claro, na corte deram 12 carros de riquezas, que eram as contribuições para o Vaticano, e quando o rei chegou, passado meia dúzia de dias, deram notas, estiver aqui, embaixadores de sua eminência, de sua santidade, e então nós demos os bens, assim, deram os bens, reuniu um grupo militar e a cavalo marchou à direção, ao encontro daquela embaixada e mandou que todo aquilo que eles tinham levado fosse restituído à coroa portuguesa. Portanto, ele não era subserviente aos chefes religiosos. E é esta criança, não é, que traz o segredo dos Templários para Portugal. De facto, depois da extinção da Ordem dos Templários, foi Portugal quem recebeu todos esses homens perseguidos pela própria Igreja. E há hoje quem diga que o tesouro dos Templários, que era uma fortuna, uma riqueza colossal, ainda está escondida na região de Santarém, Torres Novas, que foi onde eles fizeram, digamos assim, pouso, e de alguma maneira depois surgiram duas outras ordens novas, a Ordem de Cristo e a Ordem de Avis, que depois mais tarde viria a dar, como, digamos assim, como consequência humana, bem entendido, essa figura ímpar que foi o Infantão Henrique,
e que dirigiu a Escola de Sagres e que movimentou, digamos assim, a Armada para vir trazer o cristianismo na sua pureza para o Brasil. E para verem a relação impressionante que havia, Dom Dinis foi responsável por fazer um plantio de pinheiros, pretensamente numa revolução da agricultura, porque os pinheiros colocados paralelamente ao mar sustinham as areias e não deixavam que prejudicasse a agricultura. Mas o que nunca ninguém falou foi que essa indústria, ou melhor, essa sementeira de pinheiros, essa plantação, melhor dizendo, de pinheiros, foi quem deu origem à maior indústria que Portugal teve na sua história, que foi a indústria naval. Foi dali que saíram as madeiras para construir as caravelas e as naus. Muitas pessoas falam que foram as caravelas que chegaram ao Brasil. Dos 11 embarcações ou barcos que vieram para o Brasil, só 3 eram caravelas. As caravelas eram barcos que, mais ou menos, tinham capacidade para 150, 160 homens. Mas a frota que veio, a armada que veio ao Brasil, tinha muitos, tinha alguns milhares. Então as naus, que eram caravelas maiores, vá lá, com maior poder, com maior envergadura, traziam mais ou menos 600 homens. O que quer dizer que 600 homens, mais ou menos, vezes 8 naus, vejam, a envergadura da armada, comandada por Pedro Álvares Cabral. E aquelas 3 caravelas eram caravelas de serviços, quer dizer, traziam da parte da alimentação, traziam da parte, digamos assim, eram barcos mais ligeiros. Agora, vejam como tudo está ligado no mundo espiritual. A gente às vezes pensa que nós somos exemplo para que o mundo espiritual copie. Quando, ao fim e ao cabo, a vida na Terra é uma pálida imagem daquilo que é a vida no mundo espiritual. Certa feita, houve uma manifestação a propósito de um quadro famoso que aparece um bispo com a cabeça debaixo do braço. Esse é um quadro famoso e foi alguém que realmente enfrentou o poder político e foi na presença de um rei, na altura, eram as monarquias que ganhavam, foi-lhe cortada a cabeça. E dizem as tradições que, de facto, ele ainda sem cabeça se baixou, pegou na cabeça e pôs debaixo do braço. Esse quadro é um quadro famoso. E certa feita, penso que a mensagem, julgo que é a Chico Xavier. Julgo que é. E digamos assim, esse quadro foi revelado no mundo espiritual que estaria em Paris. Bom, não é Saint-Michel, é Saint-Denis. Saint-Denis. Depois foi santo da igreja. Não é? E então, houve embaixadores, vá lá, da terra, que foram à procura em Paris do quadro de Saint-Denis. Correram o Louvre, correram todos os museus, não encontraram. Mas alguém no mundo espiritual, e a história começa aí, olhou uma réplica, entre aspas, do quadro de Saint-Denis. Lá estava um quadro e disse, mas este quadro é uma cópia daquilo que está na Terra, que tinha visto, alguns na vida anterior. E quem estava a conduzir essa visita desse personagem disse, não, esta é a original, na Terra é que está a cópia. E foi aí que depois alguém veio a Paris, foi a Paris, à procura do quadro, não encontraram. Depois de muitas pesquisas, depois de muita investigação, vieram a descobrir, porque não era um quadro de parede, era uma pintura mural. E quando entraram no Panteão Nacional de França, verificaram que na parede da entrada do Panteão estava o quadro de Saint-Denis, ou estava a pintura do quadro de Saint-Denis. São coisas impressionantes de comprovação de que a vida continua e de comprovação de que muito daquilo que nós na Terra temos, descobrimos, damos a imagem de que somos fantásticos porque descobrimos muita coisa, às vezes são recordações, são memórias do mundo espiritual que trazemos, ou às vezes são visitas durante um período de descanso, de sono, que a gente faz a determinados locais, depois traz a imagem e escreve. É sabido que Ivone do Amaral Pereira, a sua psicografia, era muito baseada nisso. Ela era levada durante
o sono em desdobramento, eram-lhe contadas as histórias por aqueles que viveram com ela noutras existências. Ela depois vinha para a Terra e escrevia a história que realmente se via. Portanto, toda esta relação no mundo espiritual é muito importante. A gente às vezes perceber porque é que determinadas coisas acontecem. Toda a gente se recorda que a Rainha Santa é famosa por causa das rosas. Não é? O milagre das rosas. Que levais, senhora? Não é? Ela dava o regaço. Que levais, senhora? São rosas, mostrai-as. Em dezembro, rosas, mostrai. Ela abriu, não é? o vestido e caíram rosas. Em pequenita, Isabel, muitas vezes, portanto, até aos 10, 11, 12 anos, depois o avô morreu com quem ela vivia. Foi o avô que era rei, Dom Jaime, que a preparou para princesa, não é? Ela fazia coisas incríveis. Por exemplo, saía com 7, 8 anos do Paço Real e vinha visitar os leprosos. Vinha visitar as vítimas da peste. Vinha visitar os miseráveis que se juntavam às portas do palácio a pedir para comer. E ela vinha, e dizem os espíritos que muitas vezes ela levava pão, bocados de pão, e ao passar o pão para a mão dos miseráveis, ele transformava-se em ouro, em pedras de ouro, melhor, moedas de ouro. Isso é tão curioso quanto quando o avô morreu, o avô tinha uma relação muito com aquele grupo que havia que procurava transmutar os metais, transformar os metais em ouro. E então diziam os pais dela, quando o avô morreu, que ela aprendeu do avô a transformar as coisas em ouro. E ela foi tratada violentamente pelos pais, porque eles queriam conhecer o segredo de transformar as coisas em ouro. Porque havia essa fama de que ela trazia o pão e quando dava aos pobres, ele se transformava em moedas de ouro. Esta fama que ela trazia também fazia uma coisa que ela achava que tinha que se, digamos assim, tinha que se bater, tinha que se sacrificar. E então, por exemplo, amarrava às voltas da cintura cintos de couro molhado. E nós sabemos que o couro molhado, quando começa a secar, aperta. Então ela fazia esses trabalhos em honra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fazia aqueles sacrifícios para que os pecados dos homens, para que a maldade dos homens fosse perdoada. Essas sevícias que ela se fazia a si própria também eram muito perturbadoras daquelas senhoras que tratavam das princesas, porque não conseguiam. Elas não conseguiam demover a pequenita Isabel de fazer esses silícios, esses sacrifícios. Então é esta criança, preparada para ser rainha, que os pais se descartam, se desfardam, mandam-na embora, ficam livres dela, não conseguem que ela confesse qual é o segredo para transformar as coisas em ouro, e é dada ao rei de Portugal e para aqui vem. Com 12 anos, a prenda de casamento foi exatamente a vila de Trancoso. Celebrou-se o casamento, 8 dias de lua de mel, e o povo na cidade cantava durante 8 dias, divertiu-se, fez um grande festival, fez uma grande festa. Bom, é claro que depois ela seguiu. Havia uma coisa muito importante que se passava naquela altura, é que o rei, com 18 anos, ela com 12 anos, mas mulher, feita mulher, nas circunstâncias da vida, nas dificuldades da vida, nos sacrifícios a que se submeteu, o rei gostava mesmo da rainha. Era jovem, mas provavelmente tinha um corpo já de mulher. Naquela época era muito frequente, o casamento com 12 anos, muito frequente. E então, quer dizer, a vida dela no Paço Real é de um sacrifício impressionante. O grande sonho dos reis era terem os seus descendentes. A monarquia, o descendente tinha que ser homem. Há uma coisa muito engraçada. Os homens, quando casamos, não é? Um grande sonho é ter um filho homem. E as mulheres
as mulheres a fazerem a vontade aos homens e darem um filho ao homem. Não é? Pode haver exceções. Talvez agora nem uma coisa nem outra, que ninguém se preocupa porque usam a pílula mais tempo do que devem. Mas é verdade que era assim. E então, ela engravidou, não havia ecografias, não havia esta conversa que agora já sabe tudo antes das coisas acontecerem. Eu ainda me lembro que para saber se era rapariga ou rapaz, desculpem que rapariga é um nome aqui mal visto, não é? Mas pronto, é rapaz e o feminino de rapaz, é rapariga. Não há essa conotação, enfim, inferior. E perdoem-me isto, a menina e o rapaz e o menino. E então ela engravidou e no dia do parto, no dia do nascimento, Sua Alteza Real estava por perto. Quando nasceu a criança, chorou, chamaram, o Dom Dinis veio ao pé e, quando olhou para a criança nua saída do ventre materno e viu que era menina, nem lhe pegou. Saiu porta fora, foi ter com a amante. A amante também tinha um filho dele, o filho que ele tinha, ou melhor, foi ter com a amante, e a amante também estava grávida. E passado algum tempo nasceu o resultado daquela união, né? E era um homem, era um rapaz homem, que curiosamente teve o mesmo nome, Afonso, que mais tarde viria a ter o segundo filho da rainha, também Afonso. E estabeleceu-se ali uma proximidade entre o Afonso bastardo, filho de um amante, e o Afonso, filho da rainha. E houve ali umas lutas que depois vem mais tarde, Inês de Castro e aquelas coisas todas que aparecem por ali fora. Mas o que é que acontece a seguir? Acontece que a rainha vem descobrir que, de facto, ele tinha ido ter com a amante. Mas quando começa a perceber-se daquelas coisas todas, ela começa a descobrir que não era uma amante, que eram várias amantes. Não era uma amante, que eram várias amantes. E que tinha vários filhos de cada um de sua amante. E então, um dia, não teve, já tinha nascido o segundo filho, não teve meias tintas, não se eximiu outra vez de ter medo do que o rei viesse a pensar e enfrentou o rei. Enfrentou o rei, o esposo, com essa verdade das várias amantes e dos vários filhos que ele tinha. É curioso que o Dom Dinis diz assim: mas o que é que tu queres, senhora? Não é que tu queres, que é que vossa mercê quer, minha senhora? Eu, para materializar o poder do rei, eu tenho que entregar as várias províncias, as várias regiões aos filhos. Se eu não tiver filhos, não posso entregar, não tenho poder. Então, tenha paciência. As mulheres podem pensar, não é? Tenha paciência. E a rainha, imaginem o que é que ela terá respondido. A rainha disse assim: pois bem, a partir de amanhã, todas as mulheres que têm filhos de vossa eminência, de vossa senhoria, vossa excelência, o que é, vêm aqui para o palácio e vão aprender, e vão viver, e vão receber a mesma preparação que os nossos filhos. Imaginem a reação de uma mulher, que tinha que ser uma mulher especial. Não podia ser uma mulher qualquer. E então o rei não teve outra alternativa que trazer todas as amantes e todos os filhos bastardos para o palácio. E a partir dali todos foram, as mulheres tratadas com carinho, porque elas não tinham como fugir. Havia muito, por exemplo, se o rei, mais tarde aconteceu, quando perdemos a nacionalidade, mas quando o rei se apaixonava por uma mulher casada, era simples. Bania o marido do reino e juntava a mulher. Era assim, pronto. E o marido lá ia, quer dizer, também havia amor. Não havia. Era uma altura ainda que as mulheres eram compradas. As mulheres eram compradas. Mas isto não é de estranhar. Nós estivemos em África, durante as guerras, Portugal manteve nas colónias, e os nossos soldados, os soldados que eu comandava, todos africanos, a sua esmagadora maioria, não eram todos, tinham várias mulheres. Quer dizer, como é que pagavam as mulheres? Com vacas. E as mulheres, se um casal tivesse um filho mulher, era uma maravilha, porque era, digamos assim, a riqueza
O rendimento dos filhos é que fazia a herança, fazia a riqueza do lar. E, portanto, se fosse mulher, então vendiam as mulheres aos candidatos e recebiam vacas. E as mulheres valiam X vacas, mais X vacas, menos X vacas. Os maridos compravam por X vacas, mas quando se cansassem, passado 1 ano ou passado 2 anos, vendiam a mulher também por vacas. E as vacas às vezes rendiam mais. Compravam por 5, vendiam por 6. Compravam por 6, vendiam por 8. Eu estou a falar há 40 anos. Não estou a falar há 40 séculos. Estou a falar há 40 anos. Ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. Por que é que Jesus terá falado nas 10 virgens? Na parábola das 10 virgens. O noivo que vem buscar as 10 virgens. Porque é que era a época, uma prática da poligamia. Era uma prática usual. E, portanto, havia amor. Havia amor. Eu tive um problema na parte da guerra que eu vivi, não é? Naquela zona que tinha quase 5.000 pessoas, soldados e as famílias e outras pessoas que vinham ali acantonadas na segurança. Eu acabei por ter que ser o juiz. Porque quando havia discussões, desentendimentos diferentes daquela gente, vinham recorrer ao capitão, que era o comandante da tropa. E tinha que ser eu a fazer a justiça. É claro que também houve uma circunstância, não vou contar isso tudo, que passei a ser feiticeiro a partir de certa altura. Mas o que é facto é que lá vinham e tal, passou-se e disse assim, o que é que o senhor diz? Só para ter uma ideia, nessa altura quando eu cheguei, em cada 10 partos, 9 crianças morriam. Porquê? Porque a mulher, naturalmente, desculpem, eu fui noutra reencarnação e já não me lembro como é que era ser mulher e ter um filho. Mas nós sabemos que andamos mulheres e filhos, mas agora não me lembro dessa coisa, não é? Às vezes devíamos nos lembrar. Os homens devíamos lembrar. Para às vezes compreender o que é que as mulheres passam. Mas a justiça divina já é a próxima, cá estás tu para ver como é que é. Bom, então, o que é que se passava? A mulher, lá aqui chamam favelas, não é? Lá chamavam tabancas. E a mulher, na sua coitada, não tinham assistência, não tinham médicos, não tinham enfermeiros, não tinham ninguém. A mulher ficava lá entregue a meia dúzia de curiosas. E então, quando começavam a ter a criança, não é? Quando começava e o nascimento começa pela cabeça, quando é pelos pés é um problema, pode ser morte da criança. Mas quando começa normalmente pela cabeça, quando elas sentiam sair a cabeça e havia um alívio, dobravam-se e matavam, estrangulavam os filhos. Bom, e o chefe lá da tabanca, o chefe da favela, dizia assim, não sei o que é que fazer. Em cada 10 morrem 9, é uma coisa terrível. Eu disse, está bem. Então, a partir de hoje, quando as mulheres grávidas estiverem perto de ter os seus filhos, vêm aqui para a enfermaria do quartel. Então, vem, nós vamos tratar do parto. Eu nunca fiz um parto, não. Nunca tinha feito, nem sabia. Quer dizer, já tinha um filho nessa altura, mas não me deixaram entrar. Naquela altura não me deixaram entrar para ver, agora deixam. E então disse assim, mas como é que vai fazer? Vem para o quartel, vem para a enfermaria. E então o que é que nós fazíamos? 4 soldados, 4 e um enfermeiro. Um soldado agarrava num braço, outro agarrava no outro braço, um agarrava numa perna, outro agarrava noutra perna, e a ordem era assim, enquanto a criança não estiver cá fora, não largam os braços nem as pernas. E coitadas das mulheres, elas estavam ali e tal. Quando a criança saía, assim, agora podem largar. Elas já se levantavam, já não se dobravam, não matavam as crianças. E nós passamos a ter, por exemplo, em média, em cada 10 partos, 9 sobreviviam. Então as pessoas não estavam, enfim, quer dizer, habituadas a essas coisas. Um dia, só para terem ideia, entrou um soldado no gabinete assim, com outro assim, agarrado assim pelo pescoço. Eu olhei e digo assim, poxa, aqui há problema. O que é que foi? Apanhei este na cama com a minha mulher. E então? Então o nosso capitão tem que decidir. Mas tem que decidir o quê? Tem que decidir o que é que vai acontecer. Porque ele é o juiz. E assim, então o que é que tu queres? Eu quero que ele me dê uma gabardina, umas botas
e umas meias e mais não sei o quê. Aí é isso que tu queres? Quero. Nem é a mulher. Quem é que interessava a mulher, nem mesmo mulher? E o outro, e tu? Eu dou tudo e tal. Então está resolvido. Pronto. Ficou sentenciado ali o problema. Depois, quando saiu o tal da mulher, que já tinha ganho a sua, né, o seu pecúlio, eu disse assim para o rapaz, tem paciência. Não desculpar o que eu vou dizer, não é nem mais maneira. Então tu arriscas-te com uma mulher já velha, sem dentes, muito feia, tu arriscas-te a fazer uma coisa dessas. Nosso capitão, com a luz apagada, isto é tudo igual. Vejam a cultura. Então havia respeito, havia carinho, havia ternura, havia amor. Não havia. Estou a falar há 40 anos atrás. Agora imaginem, há 1000 anos atrás. Ou imaginem, no tempo da Rainha Santa, portanto, 8 séculos atrás. Como é que as coisas seriam? Portanto, o homem domina, o homem manda, se a mulher não serve, vende-se. Era assim. Era assim. Quer dizer, no tempo da Rainha Santa, naquela época, ainda eram as mulheres que moíam os cereais no almoxarife, não é? Batiam para fazer farinha. E os filhos eram trazidos às suas costas. Porque os maridos estavam sentados, não era a bananeira, porque as bananeiras é só nos períodos tropicais, mas estavam sentados debaixo das árvores a descansar do trabalho que tinham tido ao levantar-se de uma enxerga e deitar-se na outra a seguir. Era assim, quer dizer, nós escusamos de... Mas você é homem, está falando isso. É verdade. A verdade é essa. É essa a realidade. O que é grande, o que é extraordinário, é como é que aquela mulher sabia que tinha sido traída, vá lá, que tinha sido abusada, as outras mulheres não tinham direito de dizer que não. Era Sua Alteza Real que dizia, e elas iam. Como é que aquela mulher traz toda a gente para o palácio e passaram a estar todos os dias as amantes do marido ali, também estavam debaixo do olho, não é? Porque estavam ali ao pé da rainha, a não ser que ele, de facto, arranjasse outras por fora. Mas ele gostava mesmo da rainha. Ele gostava mesmo da rainha. E terá levado uma lição tremenda. Porque tudo indica que, a partir dali, ele não pisou mais fora do lar. Só que ele tinha uma coisa muito estranha, que era, se havia agarrado, com certeza, e ela era uma mão aberta. Ela mandava fazer, nas padarias do palácio, uma, digamos assim, uma edição lá, de pão, que saía às 4, 5 da manhã para distribuir aos povos. E é claro que aquilo, o rei chegava à cozinha assim, então há alguma coisa, eles ficavam todos a tremer, porque ele era inflexível. Ele era inflexível. E não queria que saísse do palácio pão para dar aos povos. Não queria. E avisou a rainha. Por isso é que ela mandava fazer o pão durante a madrugada, durante a noite, saía muito cedo com algumas das suas aias, não é? Levava o pão nos regaços dos vestidos, daquelas saias enormes que havia à época, e saía. Só que um dos padeiros, com medo, respondeu um dia ao rei, olha, ela mandou fazer mandou, então amanhã, à hora que tiver a rainha para sair, eu vou estar aqui. E realmente, pela madrugada, o rei deitava-se, ou melhor, levantava-se sempre mais tarde, não é? Os homens às vezes são mesmo reis, não é? Levantamos bem mais tarde. Bom, e então ele apareceu à porta do castelo, onde eles viviam, o Castelo de São Jorge. Apareceu e é essa cena que depois é referida. Onde vais, senhora? Ela ficou atrapalhada e quando ele perguntou, que levais no regaço? São rosas, senhor. Rosas em novembro. Mostrai-mas. E quando ela larga o vestido, caem rosas. De facto. Às vezes é assim, isto é teoria, isto é treta. Não, é um fenómeno de efeitos físicos. É um fenómeno de efeitos físicos. E Jesus perguntou, que tendes aí? Tal, 5.000 pessoas em fome, senhor, que vamos fazer? Não há que lhes dar de comer. Que tendes aí? 3 peixes e 5 pães. Trazemos cá.
E dizem os textos que ele terá alimentado aquelas pessoas todas e, no fim, recolheu o pão e o peixe em um número de 15 cestos à volta disso. São fenómenos de efeitos físicos. Quer dizer, foi mesmo a sério? Ou o envolvimento espiritual de toda aquela gente que o seguia foi de tal ordem que eles viram o maná cair do céu, como vem referido no Antigo Testamento. São fenómenos de efeitos físicos. Então, mas ela transformou o pão em rosas, era em pequenita, já era em moedas de ouro. Porque ela tinha um poder extraordinário de materialização. De materialização. Era conhecidíssimo isso dela. E, fundamentalmente, com os pobres, com os miseráveis. Ela tornou-se enfermeira. O rei passava-se, não lhe permitia que ela se misturasse com a ralé, com a gente sem condições. E ela fazia isso e enfrentava o rei. Aliás, ela, quando aparecia ao seu senhor, ao rei, ela olhava de frente e o rei já não tinha coragem de a interpelar. E sofreu terrivelmente o rei, quando, de facto, se aproximou o fim da sua vida, começou a adoecer e não sabia para onde ia, não sabia o que o ia esperar, não sabia que há vida depois da morte, não sabia que Jesus tinha ensinado isso, não sabia que a boa nova de Jesus, o tal de Evangelho que a gente hoje conhece, mas que é boa nova, na sua significação, que era isso mesmo. A vida não acaba, a vida continua, a morte não existe, há vida depois da vida. Os espíritos dizem que nascer é prisão e morrer é libertação, às vezes. Não é sempre, porque às vezes a gente antecipa a ida. Antecipa a ida com desmazelo, com abusos, com desprezo pelas preocupações que devemos ter connosco e com os outros. E é claro, depois temos uma grande surpresa quando chegamos ao mundo espiritual. Então a figura da rainha é essa coisa extraordinária que nós vamos conhecendo. Quando morreu no Palácio de Vila Viçosa, já o rei já tinha partido. Quando morreu no Palácio de Vila Viçosa, foi uma constrição no país inteiro. Não foi em Coimbra, onde viveu, na Quinta das Lágrimas, ou no Convento de Santa Clara, porque ela depois aderiu à Ordem das Clarices. Santa Clara, ou Joana de Cusa, não é? Quer dizer, aquela próxima de Francisco, irmã de Francisco. Quer dizer, esse culto, digamos assim, ou essa vivência daquilo que era a filosofia de Francisco e de Clara, ela seguiu à risca. Então, quando ela estava de férias, ou melhor, estava no Paço Real em Vila Viçosa, sobreveio a morte. Mas ela dizia que queria ser sepultada em Coimbra. De Vila Viçosa a Coimbra são seguramente, talvez, 180, 200 quilómetros. O cortejo fúnebre saiu de Vila Viçosa em direção a Coimbra e demorou 2 meses e tanto, e tal. E durante todo o trajeto, pelas terras onde passou, o corpo aberto, à vista do povo, que chorava e acompanhava a sua rainha, não é? Ela chegou de Coimbra à Vila Viçosa e o corpo cheirava a rosas. Não se decompôs durante 2 meses, ficou intacto. Era um cheiro profundo a rosas. E chegou ao convento de Santa Clara, a Coimbra, chegou e assim ficou. Dizem até hoje que o corpo está intacto. Não é visível, apenas uma mão, tem um óculo por onde as pessoas, uma vez, exatamente no dia 4 de julho, vão visitar o convento de Santa Clara e são, algumas vezes, não é sempre, é-lhes permitido espreitar pelo óculo e, iluminada que está a mão, verem a mão intacta da rainha. Quem é esta figura? Quem é esta mulher, mãe, que depois, dizem os textos espirituais já, quando da crise de Dom Pedro e Inês, Dom Pedro era neto da rainha, e não podia porque ele era casado com uma senhora, mas amava a outra, a aia da rainha, que era Inês de Castro, que o rei mandou alguns dos seus mercenários, não é? Arrancar a Inês de Castro o coração em vida.
Inês de Castro foi assassinada, é o termo, por 2 contratados pelo rei para a matarem, fazerem desaparecer do rei que era já o Dom Pedro. Não tem a ver com o Dom Pedro do Brasil, é outro Dom Pedro. E então, o Dom Pedro, que foi chocado com aquele crime que cometeram contra ele mesmo, ele prometeu que casaria com Inês de Castro e que mandaria fazer a mesma coisa que o pai tinha mandado fazer à sua amada, que era Inês de Castro. E realmente aconteceu. Foram apanhados os 2 contratados em Espanha, foi-lhes arrancado o coração em vida, e foi a rainha, agora no mundo espiritual, Isabel, que veio pôr ordem e pôr calma e tranquilidade a toda aquela problemática, aquele problema. Aliás, há um livro aí curioso sobre Inês de Castro, não é? Você tem... são 2... Hã? Da GEM. Da GEM. Do Caio Ramaciotti. Que vem contar realmente essa história, essa intervenção espiritual de Isabel, junto do neto, Dom Pedro, e junto dessa, digamos assim, dessa mulher Inês de Castro, que foi a grande paixão de Dom Pedro. O livro é Mensagens de Inês de Castro. Mensagens de Inês de Castro. Aliás, foram mensagens psicografadas por Chico Xavier, que terão sido dadas por Chico Xavier a Caio Ramaciotti, que depois, mais tarde, ele publicaria nesse livro chamado Mensagens de Inês de Castro. Todas estas constatações, para nós espíritas, servirão para quê? Talvez para perceber a intervenção da rainha, ou, por exemplo, perceber a intervenção do Infantão Henrique. Quem é o Infantão Henrique? Eu não sei se aqui no Brasil está disseminada essa informação. Mas na história de Portugal, que é também a história do Brasil, né, há 2 espíritos de grande envergadura. Há o Elil e o Ismael. Não interessa quem foi mais importante, quem deixou de ser mais importante. Essa conversa de encarnados, para nós não deve interessar coisa nenhuma. Mas é verdade que esse Elil, alguns chamam Hilel, é uma figura que é localizada na história, talvez durante o século antes de Cristo. Talvez 70, 80 anos, aparece essa figura de Elil como também já um portador de algumas, digamos assim, ideias fundamentais daquilo que viria a ser o cristianismo, aliás, como Sócrates, não é? E a codificação mostra-nos isso. E, naturalmente, aparece também a figura de Ismael. Elil e Ismael aparecem lá como 2 prepostos de Jesus. Quer dizer, como é que vem um Elil para Portugal? Portugal vem a ser, digamos assim, na Escola de Sagres. Na Escola de Sagres vem ser, talvez, a escola de formação de navegadores sempre em todo o mundo. E por isso é que navegadores de todos os países, da Itália, da Espanha, etc., vinham tirar a sua formação à Escola de Sagres, dirigida pelo Infante Dom Henrique. O Infante Dom Henrique tinha 3 irmãos, que era o Dom Duarte foi rei, que era o mais velho, tinha o Dom Pedro, que foi o ministro dos negócios estrangeiros, que Portugal teve até hoje o melhor ministro dos negócios estrangeiros. Imaginem só, talvez possa dizer alguma coisa aqui ao Brasil, que uma das cartas que ele escreveu da Áustria, nessa altura ao irmão, foi dizer assim: paga aos juízes de acordo com a produção de trabalho que fizerem. Não é? Porque hoje paga-se, tanto faz ser bom como ser mau, tanto faz trabalhar como deixar de trabalhar, recebe tudo igual. E já há 500 anos ele dizia: paga conforme o seu trabalho. E foi o grande mártir que foi o Dom Fernando, que morreu no norte da África, que morreu preso numa prisão e que depois foi levado à condição de santo. Mas são 4 irmãos que reconheciam que o infante era a figura mais importante e que deveria ser rei de Portugal. Mesmo aquele que foi rei, que era o mais velho, achava que quem devia ser rei era o Infante Dom Henrique, o Infante de Sagres. E o Infante Dom Henrique disse: a tradição é esta, o mais velho, e portanto eu não aceito. Tenho a minha missão e vou continuar com a minha missão, e tu é que tens que ser rei. Mas ajudou muito o trabalho do rei Dom Duarte. Agora, essa figura vai ser importante porquê? Agora vejam a maldade dos homens. Quando ele está na Escola de Sagres, sozinho, sem mulher, até lhe levantaram a calúnia de ser homossexual.
Nós vemos coisas absolutamente inacreditáveis. Há outras figuras do nosso tempo que também foram. E figuras exemplares de vida. Aliás, eu ouvi contar esta história, vou passá-la, porque eu não tive nenhum contacto desse aspecto com Chico Xavier, mas, certa feita, terá uma jornalista pedir-lhe uma entrevista e depois ele disse que sim, senhora, qualquer coisa, afastou-se para ir lá para o gabinete, não sei bem, e ela ia atrás a pensar umas coisas, não vale a pena perguntar, porque um pode chegar a essa conclusão. E o Chico ter-se-á voltado para trás e disse, não é isso que a senhora está a pensar. Porque também essa calúnia também foi lançada sobre Chico Xavier. E outros personagens de grande envergadura espiritual e que as pessoas não aceitam que não sejam vulgares. Ou melhor, não é assim vulgares, porque o vulgar é alguma forma, às vezes, referida a pessoas que são lixo. Não são pessoas vulgares nesse aspecto, mas pessoas normais. Quer dizer, a normalidade, somos homens e mulheres, temos as nossas inclinações, aquelas que são más devemos combatê-las, aqueles que as têm más devemos compreendê-las, cada um é como cada qual, mas é evidente que estas acusações e estas dúvidas que se lançam atingem normalmente as pessoas que não estão no nosso nível evolutivo. E, portanto, como não estão nesse nível, para denegrir e fazê-los cair abaixo do nosso nível, é que se levantam essas atuardas e essas dúvidas. Mas o Infante Dom Henrique foi realmente uma pessoa que, mesmo depois do mundo espiritual, eu penso que é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, onde isso vem referido, não há dúvida que mesmo no mundo espiritual ele vai continuar a influenciar as grandes navegações, as grandes armadas que vêm trazer ao Brasil o cristianismo na sua pureza inicial. Porque o Infante Dom Henrique não era vivo quando a armada de Pedro Álvares Cabral chegou a Porto Seguro. Não era vivo, já era espírito. E, aliás, tudo indica que aquela armada perdida no meio do Atlântico, não é? Numa tempestade, terá sido uma armada conduzida a um caminho que estava previsto, que o Pedro Álvares Cabral quereria não cumprir, porque a viagem era que a armada seguisse mais por volta da costa, mais afastada da costa, porque podia ser que encontrasse os indianos, quer para onde de Portugal ia, no caminho marítimo para as Índias, não é? Podia ser que encontrasse os indianos mais para o Ocidente. E, curiosamente, no estudo histórico, esses indianos, imigrando para norte, passaram o polo, viraram para o outro lado, desceram pelas Américas e vieram a povoar a América do Sul, naquilo que foi considerado os índios, não os indianos, mas os índios, que trouxeram culturas dessa faixa, dessa parte da Europa e da Eurásia. Portanto, quer dizer, são coisas que encaixam umas nas outras. Agora, como é que havia aquela intuição? Vai para o leste, porque pode ser que encontres as Índias ocidentais. E quando ele disse, não vejo nada, lá para a Armada, não vejo nada, vamos entrar outra vez na rota que fazíamos sempre que íamos para a Índia. E foi quando sobreveio a tempestade. E ao sobreviver a tempestade, os barcos andaram à deriva, ou melhor, as naus, e acabaram por vir, nesse descontrole, a conhecer a costa brasileira. Tudo isto faz parte de um planeamento superior no mundo espiritual, que não depende de nós. Não depende. Às vezes a gente tema vai para ali e leva um empurrão, não. É para lá. É a intuição. Não é a visão espírita hoje, claro, daquilo que o mundo espiritual faz quando há imperiosa necessidade de fazer. E é nesta altura que entra essa outra companheiro que é Ismael e que vai realmente receber, agora deste lado do Atlântico, aquelas primeiras chegadas dos cristãos que não eram viciados na rotina religiosa. Nós vamos numa altura, por exemplo, nessa altura, em que os sacerdotes podiam casar. Os sacerdotes deixam de poder casar em 1510, no Concílio de Trento, quando decidem que os sacerdotes não podiam casar. É aí, só. Aliás, se a gente for à história de Paulo, à fundação das igrejas cristãs, Paulo sempre escolhia o casal, marido e mulher, para levantar uma igreja. Porquê?
É melhor ter os dois no problema do que ter um de um lado e outro do outro, que é o dobro do problema. Então, quer dizer, como ele chegou à Grécia e não arranjou um casal, não fundou nenhuma igreja na Grécia. Todas as igrejas foram fundadas homem e mulher. É uma visão que o mundo espiritual passava para a Terra. Quando a gente chega à época dos descobrimentos, a imagem que passa é que Manuel da Nóbrega, Anchieta e por aí adiante, e outros que andaram pela África até a Indochina, até o Japão. O Japão hoje tem na sua língua, tem 400, pelo menos, palavras do português. No português. Na Indonésia, Singapura e por aí fora, há povoações que ainda falam muitas palavras do português. Quem levou? Eu vou terminar, que eu falo pelos cotovelos, mas só para dizer o seguinte: quando foi o tsunami na Indonésia, na China, para ali, o socorro espiritual prestado àqueles povos, àqueles desastres, inacreditável, mais de 200 mil mortos, foi, no mundo espiritual, protagonizado, na sua grande maioria, por grupos dirigidos por antigos missionários. Porque os missionários, na era das descobertas, fim do século XIV, princípio do século XV e XVI, viveram ali, direto, junto ao povo, defendendo o povo dos exageros dos governantes. João de Brito, por exemplo, que foi um mártir da Índia, hoje tem uma catedral na Índia que são hindus, não são cristãos, mas tem uma catedral lá porque foi o primeiro defensor dos direitos da mulher na Índia. E foi despedaçado o corpo, puxado por cavalos na cidade, condenado à morte pelos rajás ou pelos marajás. Foram pessoas que lutaram pelos direitos dos autóctones. E hoje dizem-nos os espíritos que, quando apareceram naquelas regiões, o encadeamento das reencarnações, os desencarnados, os espíritos que desencarnavam daquela forma, viam alguém que lhes vibrava no coração e que seguiam. Tão logo eles convidavam para isso. Mas quer dizer, é todo um movimento do mundo espiritual que nós estamos muito longe de sequer imaginar. Temos muito que fazer. Não temos tempo para perceber porque é que nós não enveredamos decisivamente por a determinação da nossa missão. Por exemplo, nós, enquanto espíritas, e passamos a tomar esses exemplos, sendo que Jesus é o modelo e guia, não é? E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Porquê é que nós não tomamos esses exemplos e não dizemos, não, a partir de hoje, eu não sou ser fanático e meter-me num convento. A partir de hoje, eu vou seguir a anunciar a boa nova a toda a criatura. E a boa nova está nas nossas mãos. A boa nova está nas nossas mãos. Quando nós falamos, e o Sérgio falou há pouco no livro de Fernando Pessoa no Vulcão dos Preconceitos, é assim o livro Fernando Pessoa no Vulcão dos Preconceitos, ele é uma vítima dos preconceitos. Ele é uma vítima dos preconceitos. Aqui, 20 milhões de brasileiros são espíritas. Em Portugal, em 10 milhões, 1 milhão não é de certeza. Mas de certeza absoluta que não é. Muito porque nós nos fechamos que ninguém saiba. A pessoa diz a certa altura à tia, não conte disto a ninguém, porque às vezes até é inconveniente que alguém venha a saber disto que era a mediunidade dele, que era a participação no Centro Espírita em Lisboa. Não diga, minha tia, porque às vezes até é inconveniente que se venha a saber. Vejam o preconceito aqui. Jesus deixou um ensinamento sublime. Curava, muitas vezes dizia, vai e não contes a ninguém. Porquê? Porquê é que dizia? Outras vezes dizia, vai mostrar-te ao sacerdote e paga aquilo que é devido ao templo. Mas umas vezes dizia, não vá, não contes a ninguém. Porque era a separação entre aquilo que era físico e aquilo que era espiritual. Aquilo que era doença física e aquilo que era doença provocada pela maldade.
por pensamentos de ódio, de inveja, de raiva, de rancor, etc. 2000 anos o pensamento te faz mal? Faz. Anos 60 do século passado, a ciência descobriu finalmente que o pensamento se transmitia. 2000 anos Jesus disse: não contes a ninguém, porque o pensamento mata. Está no Evangelho. Que aquela figueira não dê mais fruto dela. Aí Jesus foi mau e que condenou a figueira à morte. Não, Jesus mostrou-nos cuidado, que o pensamento pode matar. É essa coisa que a gente tem que explicar, para que as pessoas percebam que às vezes tem que se resguardar na sua vida. Não tem que contar a vida a ninguém, seja que corre mal, seja que corre bem. Não tem e não deve. Porque o pensamento pode perturbar gravemente a nossa vida. Só basta ir ao Evangelho e conhecer. E aí documentar-nos melhor para, nesta grande epopeia do Espírito da Verdade, podermos ser parte como agentes do Consolador. O Consolador é o ideal espírita, mas nós precisamos ser agentes, atores do consolo para aqueles que sofrem. E aí abarcar todo um conjunto de conhecimentos que o Espiritismo nos dá para podermos fazer como Jesus disse que podíamos. Para podermos conseguir como Jesus disse, ou melhor, afirmou que podíamos. Todos podeis fazer o que eu faço e muito mais. O que eu faço e muito mais. Se nós estivermos conscientes de que se abre à nossa frente sobre os ensinamentos de Jesus, podemos dizer a este monte, muda-te. Este problema nosso não é a Serra Negra, não é nada disso. É o problema nosso, que às vezes é maior que uma montanha de dores e de aflições. Mas nós tivemos essa fé que vence as montanhas, não é? Nós podemos dizer este problema, vou vencer, e nós conseguimos vencer. Então esta é a partilha que eu queria fazer com todos. Somos irmãos, não há ninguém que seja mais do que ninguém. Uns sabemos algumas coisas que podemos partilhar com os outros às vezes na sua humildade, na sua simplicidade, na sua pobreza, podem nos ensinar muito mais. Mas muito mais. A vida, as dores da vida ensinam muito mais do que uma grande oratória, do que uma grande tirada filosófica e doutoral. Não. São as dores da vida, são os problemas da vida que nos ensinam. E os espíritas temos tanta coisa, mas tanta coisa na prática espírita que nos pode dar mais fé, mais força interior, mais coragem para enfrentar as dificuldades da vida. Obrigado pela vossa atenção. A TV Web A Caminho da Luz apresentou Palestras Espíritas.